Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, para a gente seguir a nossa preparação para o exame de ordem, trabalhando agora com um ponto novo, mas que é uma continuação do bloco anterior, que é o bloco das disposições gerais sobre o direito probatório. Nós vamos falar agora sobre as espécies de prova, tá? Como eu já tinha adiantado para você, a gente não vai conseguir trabalhar com todas as espécies de prova, e nem há necessidade disso, e com todos os aspectos dessas espécies. Só para você ter uma ideia, são mais de 100 artigos para trabalhar com as espécies de prova. Então não há dúvida que há uma grande quantidade de especificações, uma grande quantidade de detalhes que demandariam um tempo muito grande para você se tornar um expert nas espécies de prova. Mas, para o teu exame de ordem, o que a gente vai ver aqui é suficiente, é o que você precisa para conseguir a tua aprovação. Então, a primeira espécie de prova que a gente vai trabalhar é uma novidade do código. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Isso não existia no código antigo. Isso não quer dizer que isso não acontecia antes do CPC de 2015. Acontecia, só que era um meio de prova que não estava previsto em lei. Era um meio de prova, portanto, atípico, mas que era igualmente aceito, porque era um meio de prova legítimo. Então lembra que eu disse para você que todos os meios de prova legítimos podem ser usados no processo? Lá nos termos do artigo 369, eu disse isso para você. O que eu disse é, há uma necessidade de que esses meios de prova sejam tão somente legítimos. Ou seja, eu não posso ter prova ilícita, ok? Então eu não posso ter prova ilícita. Não significa que eu preciso ter uma prova exatamente prevista em lei, tá? Então esse é o primeiro aspecto importante aqui. Agora, o que é a ata notarial, que é o meio de prova que agora, no CPC de 2015, é um meio tipificado, é um meio expressamente previsto em lei. A ata notarial, então, é um meio de prova que serve com o intuito de documentar uma situação fática obtida a partir das impressões sensoriais de um notário, ou seja, de um tabelião. Então, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele pôde tocar, tudo isso ele pode representar em uma ata notarial. Inclusive, para melhorar, digamos assim, a apresentação, ele pode colocar fotos. Então, verifiquei que, de fato, o carro recebido pela pessoa da concessionária, eu fui lá no dia com ela na concessionária, cheguei lá e houve a entrega do carro. Eu atestei que havia um risco na lataria e tiro uma foto. Professor, mas pode ser que o risco tenha sido feito pela própria parte, ok? Mas o tabelião está atestando o que ele viu, o que ele presenciou. Eu atesto que presenciei que no celular do professor Guilherme há uma mensagem de uma pessoa denegrindo a sua imagem. Posso atestar isso? Claro que posso. Não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento nesse sentido. Ah, mas pode ser que o Guilherme tenha provocado antes. Isso não é um problema meu como tabelião. Eu estou só atestando o que eu vi nesse momento. Eu não estou dizendo que o Guilherme é inocente, que o Guilherme é culpado, que o Guilherme é um santinho, que o Guilherme é do mal. Não. Eu só estou dizendo, mais uma vez repito, que eu atestei que naquele celular havia uma mensagem de uma pessoa falando algo sobre ele, tá? A ideia é essa da ata eletrônica, olha lá, ó. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata. Então ele pode colocar ali um áudio nessa ata, ele pode colocar uma foto nessa ata, um vídeo nessa ata notarial, que não precisa ser necessariamente um papel, né? Pode ser algo eletrônico também. Professor, ela é uma prova assim cabal, não se discute mais? Claro que não, é uma prova como qualquer outra, que o juiz terá ampla liberdade para valorar como ele bem entender que deve valorar nesse caso aí, ok? Avança um pouquinho ali, depoimento pessoal.
tá? Depoimento pessoal. O depoimento pessoal é o depoimento do autor, o depoimento pessoal do réu. Então, o depoimento pessoal é o depoimento, é a oitiva, é a colheita das provas a partir das impressões, das opiniões do autor da demanda e do réu da demanda. Tá? Professor, quem que manda as partes depor? O juiz pode mandar, como de ofício sempre pode, mas a parte só pode requerer o depoimento pessoal da parte contrária, tá? Eu nunca vou requerer o meu próprio depoimento pessoal, porque tudo que eu queria contar, por exemplo, se eu sou o autor, eu já contei ele na minha petição inicial, e se eu sou o réu, eu já contei na minha contestação. Tá? Então, depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu. O autor pede o depoimento pessoal do réu, claro, sempre por meio do seu advogado, e o réu pede o depoimento pessoal do autor, repito, também por meio do seu advogado, por meio do seu procurador. Tá? Onde que ela é ouvida? A parte, olha lá, em regra, na audiência de instrução e julgamento. E a gente vai ter uma aulinha somente para falar sobre a audiência de instrução e julgamento. Perfeito? Avança. Olha o que diz o parágrafo 1º sobre o depoimento pessoal. Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Que pena, professor? A pena de confissão. A pena de confissão. Essa é uma regra muito importante. A gente ouve, e é muito comum, no senso comum a gente ouve isso. Está errado, mas repito, é comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso é uma garantia do processo penal. Não existe essa garantia no processo civil. Então, professor, quando eu vou a uma audiência, eu fui intimado para depor, tá? Ele me pergunta algo e eu não respondo. Presume que aconteceu. Toda vez que ele te perguntar alguma coisa e você silenciar, em regra, presume-se que aquilo que ele queria provar aconteceu. E o mesmo efeito ocorre quando você não comparece à audiência. Você foi intimado para prestar depoimento pessoal em relação a um acidente de trânsito, porque o autor afirma que você furou o sinal vermelho. E você não vai à audiência. Presumo que você furou o sinal vermelho. Claro que se você não foi por alguma justificativa plausível, o juiz vai designar uma nova data. Mas você não foi simplesmente com medo de acabar confessando que furou o sinal, paciência, ocorre a confissão também. Aqui é um tipo de confissão que a doutrina chama de confissão ficta, tá? Confissão ficta ou confissão presumida, porque ele não confessou de fato, ele não disse que fez aquilo, mas a ausência de resposta sobre aquele fato gera a confissão, porque a lei assim o prevê, tá? Mas olha o detalhe, ele tem que ser sido intimado e tem que ser advertido dessa possibilidade. Então o juiz, quando intima, diz, ó, você está sendo intimado para depor em audiência. Se você não comparecer, ou se você comparecer, chegar lá, se recusar a apresentar o seu depoimento, a responder as perguntas, eu presumo verdade o que quer provar contra você, ou seja, eu presumo que está ocorrendo uma confissão nesse caso aí, tá? Segunda observação importante aqui, ó, é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, eu tenho lá, na audiência, a regra, eu vou ouvir perito e assistente técnico e depois eu ouço as partes. Autor primeiro, depois réu. O autor vai ser ouvido, o réu está fora da sala de audiência. Aí o autor já ouviu, o réu vai ser ouvido e o autor pode ficar, em princípio não há proibição, tá? O importante é que eu, como réu, não ouço o que o autor falou, porque se eu ouvir o que o autor falou, eu tendo, né, a ter um depoimento um pouquinho já maculado, digamos assim, porque eu já sei o que ele falou, eu posso construir respostas que mais me agradem, respostas que mais satisfaçam a minha pretensão nesse caso aí. Beleza? Ainda, 386, olha lá. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova,
declarará na sentença se houve recusa de depor. Quer dizer o seguinte, que aquela recusa clássica, pergunta, eu digo, não vou responder, isso é óbvio que ele se recusou. E isso é óbvio que se aplica a pena de confissão em razão dessa recusa em responder. Agora, tem vezes que eu não digo nada. Tem vezes que eu fico naquela enrolação. Quem aí é da minha época, lembra da escolinha do professor Raimundo, ainda passa, né? Ainda tem aí várias regravações com novos atores, e tem um lá, eu não lembro o nome dele agora, que a gente chama, ele só começa no Somebody Love, né? O que ele faz? Ele vai enrolando, pergunta uma coisa e ele responde outra. Então o emprego de evasivas é isso. É eu perguntar uma coisa e você foge da resposta. Você fica em cima do muro, você não enfrenta o problema. É mais ou menos como você tem um debate político, né? O que o senhor fez enquanto prefeito da cidade para a saúde? Bom, no próximo mandato, a minha ideia é estruturar os planos. Ah, mas peraí, eu não perguntei isso. Não, eu estou falando sobre saúde, sim, mas eu não perguntei o que o senhor vai fazer, eu perguntei o que o senhor fez enquanto prefeito. Isso é emprego de evasivas. Isso é a fuga da resposta. Eu sempre brinco, quer aprender a fazer evasivas, veja um debate político que normalmente você acaba aprendendo, porque políticos são muito bons em fazer esse tipo de coisa. No processo judicial, se a parte autora ou parte ré fizerem isso, o juiz vai apreciar se essa evasiva empregada foi um meio ou não de fugir da resposta. Se entender que foi um meio sim de fugir da resposta, o juiz pode aplicar a pena de confissão, entendendo que aquilo ali foi uma recusa em depor. E por ter se recusado a depor, nesse caso, então, haveria de se aplicar a pena de confissão também. Beleza? Ainda sobre depoimento pessoal. Quem presta o depoimento pessoal? A parte. É o autor e o réu. Então é eles que respondem pessoalmente. É claro que se for pessoa jurídica, o representante dessa pessoa jurídica, tá? Não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Então não tem esse papo de, eu vou preparar o meu cliente para o depoimento. Peraí, como preparar? Eu vou ajustar com ele respostas. Não, isso não pode. Ele não vai poder no dia da audiência lá, abrir um livrinho, o senhor perguntou sobre isso, sobre isso a resposta é tal. Não. Ele tem que responder de forma livre. É claro que ele diz, excelência, no dia, de fato, aconteceu... O senhor lembra o dia? Olha, excelência, exatamente o dia eu não lembro, mas foi em setembro. E eu lembro porque era aniversário do meu filho, eu estava indo comprar um presente para ele. Inclusive, eu fiquei com a nota fiscal do presente. Eu vou pegar aqui e te digo a data. Pode? Pode. É completar um esclarecimento. É uma situação simples sobre fatos de difícil memorização, como, por exemplo, uma data. Ok? Próximo meio de prova, confissão. Como eu disse, alguns aspectos de alguns dos meios de prova. Vamos falar um pouquinho sobre confissão. Eu digo para você e afirmo sem medo de errar, ela está intimamente ligada ao depoimento pessoal, já que esse possui como objetivo a confissão da parte. Então, quando eu vou lá e peço o depoimento pessoal do réu, o meu grande objetivo é que ele confesse. É obter a confissão por parte dele. E por que eu digo que o grande objetivo é obter a confissão nesse caso? Porque quando eu começo a fazer um monte de pergunta para ele, a ideia é que uma hora ele entre em contradição e acabe confessando o que eu acabei de perguntar, tá? Essa confissão, tá? Ela não ocorre só no depoimento pessoal, já que pode ocorrer em outros momentos. É o que se chama, por exemplo, de confissão extrajudicial. Eu posso fazer uma confissão fora do processo? Pode. E ela é válida? É válida também. Tá? E eu posso ter a confissão, segundo 390, de forma espontânea ou provocada. A provocada é aquela que decorre das perguntas que a gente vai fazendo para ele. Então o juiz vai fazendo perguntas para a parte, uma hora ela acaba confessando, ou o advogado do autor vai fazendo perguntas para o réu, uma hora ele acaba confessando, ou o advogado do réu vai fazendo perguntas para o autor, e uma hora ele acaba confessando. Tá? Esse tipo de confissão é a provocada, onde você vai fazendo perguntas a ponto de levá-lo à confissão. Mas a gente pode ter também a confissão espontânea. A confissão espontânea é aquela que a parte por si só vem e confessa. Por livre e espontânea vontade, ela vem e confessa. E isso normalmente ocorre por meio de petição. Tá? Normalmente, nem sempre. Mas normalmente ocorre por meio de petição. E aí que, claro, um adendo importante e necessário.
Quando eu falo que ocorre normalmente por meio de petição, eu exijo que este advogado, tá, que está apresentando a petição, ele tenha poderes para confessar. Ele precisa, naquela procuração que outorgou a ele poderes, ele precisa que nessa procuração exista o poder para confessar. Porque se ele confessar sem que existam poderes para tanto, essa confissão não tem nenhum valor. Então, repito, ele só vai poder confessar, o advogado, quando existir na procuração poderes para ele realizar essa confissão aí, tá? Beleza? Tranquilo? E ainda, só para finalizar, a confissão é irrevogável. Uma vez que eu confessei, eu não posso voltar atrás. É óbvio que se eu confessei, por exemplo, sendo coagido, eu posso buscar a anulação por ação específica dessa confissão aí. Maravilha? Vamos falar um pouquinho agora sobre prova documental. O que é importante lembrar sobre a prova documental? Apesar de não existir, segundo a lei, uma hierarquia entre as provas, e a lei diz isso pra gente, quando ela fala que o juiz tem liberdade para apreciar, para valorar as provas, como ele entender que deve valorar. Ou seja, ele dá o valor a um testemunho, o valor que ele acha que tem que dar, dá um valor ao depoimento pessoal, o valor que ele acha que tem que dar. Ele não é obrigado a dar um valor específico para um determinado testemunho, um valor específico para dado documento. Mas a gente sabe que na prática a prova documental é uma das provas mais fortes, digamos assim, que a gente tem no processo. E por que isso? Porque a prova documental ela não tem, digamos, nenhum atravessador. A prova documental está ali, o documento, o juiz bate o olho e tira a conclusão. É diferente de uma prova testemunhal, onde a parte viu algo e conta para o juiz o que viu. Né? O juiz tem que extrair das impressões da própria parte, diferente do documento. Tá? Então, na prática, quando você, muito em breve, se tornar advogado, se tiver prova documental, sempre a utilize. A prova documental é sempre mais importante, pelo menos do ponto de vista prático, do que os demais meios de prova. Tá? Agora, qual é o momento que eu tenho para apresentar os documentos no processo? Regra geral, olha lá, petição inicial ou contestação. Então, o autor traz os documentos na inicial, o réu traz na contestação. Todos os documentos que você tiver para provar os fatos que você está alegando. A autor alegou 5 fatos, se tiver documento para provar os 5, traz tudo agora. Réu trouxe novos fatos, pode trazer agora os documentos. Ou está negando os fatos do autor e tem documentos que provam que o que o autor está falando é mentira, traga também já no momento da sua contestação. Então, digamos que no que toca à prova documental, não há esta possibilidade de guardar, digamos assim, cartas na manga. O objetivo não é que eu fique guardando as provas documentais para apresentar num outro momento que eu acho que possa ser oportuno. Não. Prova documental que você tem, você deve apresentar já nesse momento inicial aqui. Inicial para o autor, contestação para o réu. Tá? E aí o parágrafo único traz uma regrinha interessante, que é uma regra que pouca gente conhece. Eu vou te dizer que isso é uma inovação do código, tá? Uma inovação do CPC de 2015. Eu vou te dizer que muitos advogados aí que atuam no foro, né? Advogados militantes, bons advogados, não se atentaram para essa regra aqui. É uma regra bem estranha, na minha opinião, de pouca aplicação prática, e por isso que é legal a FGV cobrar. Eles adoram cobrar aquelas coisas que às vezes não acontecem só para pegar o aluno mesmo. Olha o que diz o parágrafo único desse 434, então. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, em resumo, quando for um arquivo de áudio ou um arquivo de vídeo, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, ou seja, traz na inicial ou traz na contestação. Mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. E aí se discute qual audiência seria. A maioria está dizendo que é uma audiência específica para isso, né? A audiência, a sessãozinha cinema, eu brinco, né? Em que o juiz marca uma sessão para ver lá a sessão de vídeo, o vídeo que a parte trouxe, ou para ouvir o áudio que a outra parte trouxe, tá? Professor,
Você deixou muito claro que o momento de trazer documento para o autor é na petição inicial, para o réu é na contestação, certo? Certo, eu disse e repito. Mas, eu posso trazer um documento depois? Eu vou te dizer regra geral. Em regra, não poderia. Em regra, os documentos devem ser trazidos na inicial, se você for o autor, ou na contestação, se você for o réu. Mas isso é em regra. E em direito, você já sabe aquela velha máxima que toda regra há uma exceção. Olha o que diz o 435 no seu caput e no seu parágrafo único. É lícito, então é permitido às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então eu posso trazer documento novo para provar outros fatos. Posso? Posso, tá? Como assim? Fatos que não existiam até então, eu trago agora novos documentos. Ou o réu trouxe documentos que negam a minha tese, mas eu tenho documentos que negam esse documento dele. Posso trazer? Posso também, tá? E além disso, o parágrafo único traz uma outra regra interessante. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação. Tá, então os documentos novos, né? Isso me parece óbvio. E aqui, ó, essa parte final é a mais importante. Bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir, quando falar produzir é trazer aos autos, comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º, que é o princípio da boa-fé. Então sempre se discutiu isso. Pô, o cara está trazendo um documento que já existia. Pode trazer? Em regra, não. Mas se ele me demonstrar que ele não trouxe antes porque não tinha condições de trazer, ok. E eu avalio se ele está agindo de boa-fé ou não. O que eu não posso, como juiz, é admitir que o réu, para ganhar tempo no processo, fique juntando um documento novo por mês. Documentos já velhos, já existentes, que ele poderia ter trazido tudo na inicial. Por quê? Porque a cada momento que você tem a juntada de um documento, olha o que a lei diz. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte que disporá do prazo de 15 dias. Para quê? Para eventualmente arguir a falsidade do documento ou até mesmo só para se manifestar sobre esse documento. Importante frisar que quando eu junto documentos na inicial, o réu se manifesta na contestação. Quando o réu junta documentos na contestação, o autor se manifesta na impugnação à contestação. E fora desses momentos, sempre o juiz abre prazo de 15 dias. Professor, imagine que o réu, no meio do processo, traga 30.000 páginas de documentos novos. Pode? Pode. Senhor, mas é muita coisa. 15 dias é pouco, concordo. O juiz pode aumentar o prazo? Pode sim. Então, considerando a situação, o juiz vai poder, olha aqui, ó, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Então, esse prazo em regra é de 15, mas ele pode eventualmente ser elastecido, eventualmente ser ampliado. Beleza? Já avançando um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho sobre prova testemunhal, tá? Tema complexo com muitos detalhes, vamos focar aqui no local e no momento da oitiva, tá? Em regra, as testemunhas são ouvidas na sede do juízo durante a audiência de instrução e julgamento, tá? Tem exceção a essa regra? Tem. Olha ali, ó. 453. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto 1. As que prestam depoimento antecipadamente. 2. As que são inquiridas por carta. Como assim, professor? Existe um procedimento chamado de produção antecipada de provas, tá? Em que, antes de ter o processo, eu entro com um procedimento para produzir prova. Eu vou ouvir a testemunha. Então não vai ser na audiência de instrução e julgamento, vai ser antes. Inquiridas por carta são aquelas que são ouvidas em outra localidade. Aí não é na própria audiência, tá? Agora cuidado, que é possível, se tiver tecnologia para isso, que a testemunha, mesmo em outra localidade, seja ouvida na própria audiência,
via videoconferência. Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Não é comum porque depende de uma boa estrutura da justiça. No nosso caso aqui, por exemplo, no Paraná, justiça estadual é muito raro a gente ter esse tipo de coisa. A gente sempre pensa em videoconferência na Justiça Federal, que é bem mais bem estruturada, tá? Justiça estadual, principalmente com marcas menores do interior, não tem essa estrutura. Às vezes tem estrutura básica, né? Tem um número reduzido de computadores, por exemplo. Tem um sistema de videoconferência mais excepcional ainda, tá? Beleza? E ainda, a intimação das testemunhas. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque essa regra aqui é uma novidade também do CPC de 2015. Não era assim no Código Revogado. No Código Revogado, eu arrolava as testemunhas, o cartório intimava as testemunhas para ir para a audiência. Ou me dizia, quer trazer, traz. Sem intimação, mas aí a responsabilidade é tua. O novo CPC muda. O novo CPC diz assim, você pode levar sem intimar. Você pode chegar e falar, eu levo a testemunha e não preciso intimar. Ok. Só que se você não levar, se a testemunha no dia não for, paciência, a testemunha é como se você tivesse desistido de ouvi-la, tá? Mas se você quiser intimar, em regra a intimação é feita por você. Olha o que diz o 455 do Código. Tá? Opa, o 455 ele diz, né, que a intimação será feita pelo próprio advogado. Quer ver a redação literal do 455? Permitam-me, não gosto de ficar lendo muito o código, mas nesse caso me parece importante. Olha lá, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Ok. Aí é o que diz o parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Então eu, como advogado do autor, arrolei as testemunhas minhas, do autor. Eu informo elas por carta com aviso de recebimento e junto no processo a comprovação disso, com pelo menos 3 dias de antecedência. Se eu não fizer isso e a testemunha não for, presume-se que eu desisti. E se eu fizer isso, professor, e ela não for, se eu cumprir com a minha parte e ela não for, designa uma nova data e aí o juízo é que vai intimar. Tanto é assim que a lei prevê que vai haver intimação judicial feita pelo juízo quando for frustrada a intimação pelo advogado. Nesse caso, eu intimei o advogado, a testemunha não foi. Quando há necessidade, por exemplo, olha, juízo, ela mora num local que o correio não chega, então não tem como enviar uma carta com a R. Quero que o oficial vá lá intimá-la, ok. Testemunha, servidor público ou militar, também é o juízo que oficia ao superior hierárquico desse servidor público ou desse militar para que compareça à audiência. Testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou alguma das autoridades do 454. Por exemplo, você quer ouvir como testemunha o presidente da República. Você não vai mandar uma carta para ele, tá? O juiz vai oficiar, ele vai dizer, ó, se foi arrolado como testemunha, ele como autoridade, que é ele, e todas as demais autoridades do 454, vão escolher um dia, um horário e um local em que eles querem ser ouvidos. Perfeito? Aí, dentro da audiência de instrução e julgamento, você ouve de forma separada as testemunhas, primeiro as indicadas pelo autor, depois as indicadas pelo réu. Se houver ajuste, pode haver modificação nessa ordem. E as perguntas são feitas diretamente à testemunha. Não há mais perguntas feitas pelo juiz, pela intermediação do juiz, quero dizer. O juiz não tem mais o sistema de reperguntas. Antigamente eu perguntava ao juiz que reperguntava a testemunha. Isso não existe mais. Eu pergunto diretamente à testemunha, claro, quando eu digo eu, sempre o advogado da parte. E o juiz, evidentemente, vai indeferir eventual pergunta que ele entenda que seja inútil, que seja tendenciosa, que não tenha relação com os fatos da causa, tá? Professor, só para a gente finalizar aqui essa questão da prova testemunhal. A testemunha, quando vai testemunhar, ela pode mentir? Não. Tanto não pode mentir que ela presta um compromisso legal de dizer a verdade. Então, antes de começar a testemunha diz assim, o juiz fala, olha, o senhor é testemunha, se o senhor tem alguma relação com as partes que torne você impedida ou suspeita de testemunhar ou até incapaz? Não tenho. Então, o senhor promete dizer a verdade? Ele vai dizer sim. Se ele disser que sim e mentir, ele comete crime de falso testemunho, tá? Agora, cuidado.
Existem testemunhas suspeitas, impedidas, a gente não conseguiu ver isso aqui, que a lei traz, por exemplo, amigo íntimo da parte, suspeito. Eu sou casado com uma das partes, sou impedido de testemunhar. Mas eu posso figurar na condição de informante. Eu trago informações para o juízo, mas não como testemunha. A diferença entre o informante e a testemunha é que a testemunha, se mentir, comete crime de falso testemunho. O informante não comete o crime. Por quê? Porque ele não presta o compromisso legal de dizer a verdade. É claro que, de um ponto de vista ético, moral, ele tem sim, né, o dever de dizer a verdade. Mas do ponto de vista legal, não. Tá? E para a gente finalizar mesmo, só para concluir, o previsto no artigo ali 481 a 484, a inspeção judicial. O que é inspeção judicial? O juiz vai até a coisa, ou até um local, ou a coisa é trazida até o juiz, ou a pessoa é trazida até o juiz, para que o juiz possa inspecionar, para que o próprio juiz tire impressões sobre os fatos. E quando ele faz a inspeção, ele faz um documento chamado de auto circunstanciado, onde ele relata tudo o que ele presenciou. Sempre antes de fazer a inspeção, ele comunica às partes de que realizará a inspeção. Tá? É um meio de prova pouco utilizado, mas bastante interessante, porque o próprio juiz vai tirar as conclusões diretamente do objeto de prova, sem nenhum intermediário. Beleza? É isso então. Um grande abraço, bons estudos e até mais.